Olá, seres lunares, seres estelares, seres humanos. Sejam bem-vindos a mais um podcast, A Experiência Humana. Fica com a gente. Nossos apoiadores que fazem com que esse programa maravilhoso fique no ar: Casa dos Condomínios, Eleven Presentes, Sândia Gabriela, Micropigmentação, Posto Pôr do Sol, Gabi do Colchão, Margusca, Sana Sintético, Transportadora Vexpress, Essência da Pele e Loja de Ração e Produtos Pet Queradia. E para o nosso terceiro episódio, convidado super especial, mega especial. E acredito que todos que venham, né, são muito especiais. Mas esse, quando foi convidado, disse assim: isso é nepotismo? Sol em Capricórnio, Lua em Libra, Ascendente em Libra. Que vem por aí? Para quem conhece um pouco da nossa história, quem não conhece, hoje nosso super convidado é o meu padrasto, né? Meu, da Júlia e do Léo, o segundo marido da nossa mãe, o César. Seja bem-vindo, então. Obrigado, Fernanda, Kelly, Juliana, a Conecta Mais, ao Prana por proporcionar ter esta oportunidade de estar aqui. E a gente trocar algumas informações, algumas questões, e se a gente puder contribuir e também receber algumas informações e questões, a gente vai ser bem legal. Muito obrigado. Que bom que aceitou o nosso convite, né? Olha, já aviso de antemão aí que vamos nos emocionar, né? Pode ser que horas eu me emocione, já a Kelly já entra aí, que a história, nós admiramos muito nosso padrasto como homem, como pessoa, executou e executa a função pai conosco várias vezes. Então, que a gente possa se entregar a essa experiência e conhecer essa experiência César, né? Com certeza essa troca, ela tem saldo. Eu considero que ele é positivo a meu favor, pode ter certeza. Eu tive o prazer, então, de conhecer eu digo vovô Gasper, né? O César, na época que eu trabalhava no hospital. E quando a gente sabia que ele estava chegando, né? Porque ele, na época, ele foi convidado a ser o presidente, né? Da mantenedora. Então a gente sentia o pisar dele no corredor do hospital, assim. A gente era sabia, pesado, né? A gente sabia que o chefão estava chegando. A imponência. E nessa época... Era pesadinho já naquela época. Nessa época não era nosso padrasto ainda. Mas quando ele chegava com aquele ar, com aquela estrutura física grande, assim, então a gente sabia que estava chegando alguém muito importante. E quando ele sentava na frente da mesa e a gente via que aquele corpo imenso, era só um corpo imenso, mas que por dentro tinha a gentileza do masculino, né? E que quando a Fer fala da experiência de ter ele na função pai, foi perceber que o sexo masculino também pode ser gentil. E isso me emociona, isso acalenta o meu coração. Então, Kelly, eu não sei se isso aparece no mapa dele, como é que se mostra. E como aparece? O mapa é grande. É pra caber o tamanho do seu coração. Exatamente. E logo que quando eu faço o mapa de uma pessoa, sim, né? O primeiro olhar, o primeiro aspecto que chama, sempre tem um aspecto que chama mais atenção, né? Sempre vai ter. E do César, não tem como essa casa 10 em Câncer não ter chamado a atenção, porque essa imponência, esse homem gigante, eu, conhecendo o pouco que conheço, né, mas já sei que tem um coração gigantesco, e as meninas falam muito, né, o César é dessa forma, o César quer ajudar, o César, então, claro, como eu não conheço a convivência como as meninas conhecem, só olhando para o mapa dá para ter uma ideia um pouquinho mais profunda, né?
É só uma areia aí dentro desse mar gigantesco que é o César. Então, te apresente aí pra nós. Bem-vindo. Muito obrigado. Então, vamos lá. O meu nome é César Antônio Gasparim. Eu sou nascido e me desenvolvi na cidade de Veranópolis, com uma passagem muito pequena por Caxias do Sul. Eu tenho 62 anos, estou indo para 63 agora no final do ano, em dezembro, no dia 24. Sou então nascido no ano de 1959, no dia 24 de dezembro. Eu sou filho de Ivo Gasparim, que já nos deixou, está nos protegendo lá na outra dimensão. Sou filho da dona Iracema Sense Gasparim, uma mãe linda e maravilhosa, com a qual desde sempre eu tomo o meu café da manhã com ela. E que café da manhã? Com um bolinho sempre que ela faz, da mãozinha dela. Sou irmão do Jorge Luiz, que mora em Caxias do Sul, do Roberto Carlos e da minha irmã querida Márcia. Então essa é a minha estrutura inicial, né? A origem. A minha origem, né? E eu tenho minha atividade profissional ligada ao segmento da administração de empresas, do qual eu sou formado, e tenho especialização na área de gestão, na área de materiais, sempre pela Universidade de Caxias do Sul. E foi professor lá também, né? Sim. E aqui em Nova Prata também, né? Na verdade, pela núcleo. UX, no núcleo daqui de Nova Prata, no núcleo daqui de Nova Prata, no curso da administração de empresas, lá com a Rosecler Giglione. E se foi aluno dele, escreve aí embaixo 3 nos anos. comentários. Foi aluno do Foi César. 3 anos. Não, tem muitos por aí que encontro até hoje. É uma satisfação e uma experiência maravilhosa que eu tive nessa atividade. Foram 3 anos que eu vinha para cá, para Nova Prata, aqui para o núcleo, uma ou duas vezes por semana. E foi uma experiência fantástica, porque isso me deu e realmente foi maravilhoso, porque eu consegui manter vinculação com a geração posterior da minha. Quer dizer, eu estava em contato com a outra geração e tendo uma condição de fazer uma leitura e uma compreensão daquelas pessoas que estavam ao meu redor, meus filhos, e talvez até na prática com vocês depois, que eu não imaginaria, né? E o convívio mesmo com as pessoas profissionalmente, e não perder, e eu conseguir fazer uma leitura de quais movimentos que essa outra geração depois da minha ela começava a ter. Sim. E isso foi fantástico. E hoje eu tenho esses alunos dos quais eu me encontro como gerente de banco ou em outras atividades profissionais, e é muito, muito gratificante ouvir lá do canto, professor, né? Muito legal, foi muito bacana, né? Então essas 2 atividades das quais a gente já deu uma pincelada, seja no hospital, né, Juliana, seja na Universidade de Caxias, aqui como professor, foram atividades que foram paralelas, das quais que eu desenvolvi, que a gente desenvolveu, paralelas à minha atividade principal ou atividade profissional, da qual eu estou vinculado à empresa IR Remantino, ao grupo IR Remantino. Há quantos anos isso, vovô Gasper? Eu também fiquei surpreso. Tá? Teve que fazer a conta para vir pro programa. Fiquei surpreso, porque eu estou chegando agora, peguei minha carteira profissional ontem à noite, né? Ela chega no dia 17 de dezembro agora, deste ano de 2022, com 49 anos vinculados à empresa. Uau. Uma experiência humana vinculada a uma empresa, né? Isso, eu me confundo realmente o César com o CPF com o CNPJ. Sim. Muitas vezes. O senhor mais, no seu tempo de vida, né? Teve mais tempo lá do que na não empresa do que não lá. E uma experiência linda, porque tive um relacionamento
tenho, e todo dia são diferentes. Nesses 49 anos eles não são iguais, nenhum dia é igual ao outro, né? São todas, é uma experiência linda e maravilhosa, porque são pessoas que me fazem, e são processos que me fazem todos os dias ainda sentir motivado para levantar e desempenhar, depois de 49 anos, essa jornada, tá? E isso pede aí nos comentários. Conheci o César na Boito, trabalhei com ele, conheci ele no hospital, trabalhei com ele, fui aluno, colega, alguns professores aqui que assistem o programa também, fui colega do César, escreve nos comentários aí. Comecei lá em 1973, então, com 14 anos, naquele tempo a gente podia trabalhar com 14 anos. E foi um período inicial. Depois, quando eu fui estudar no colégio agrícola, fiz eu sou no tempo do 2º grau, parece que é fundamental agora. É o ensino médio. Médio, tá, isso aí. Então, eu estudava de manhã, trabalhava na parte da manhã e à tarde eu ia para o colégio. E nessa época, o seu pai trabalhava lá, né? Então, meio que veio, herdou. Meu pai tinha, e nós, por consequência, temos uma pequena participação na empresa. Então, nós respiramos desde que eu me lembro. A gente respirou sempre as questões da empresa, da IR Mantino, da Boito, né? Dentro de casa. Porque o meu pai também sempre se vinculou, sempre teve vinculado à empresa, né? E eu, como filho mais velho nascido, né, Fê? Sem dúvida nenhuma, e tive o privilégio de trabalhar com ele, né? Isso me emociona muito, e foi muito importante na construção de quem é o César, de como ele é, pela oportunidade de ter trabalhado e ter tido ele como colega de trabalho por muitos anos. Sim. Né? E então aprendi muito, desenvolvemos projetos juntos. Ele nos deixou cedo, com 56 anos, mas eu consegui aproveitar e desfrutar dessa condição. E muitos valores, muitas coisas ele nos passou. Foram minha mãe, meu pai, Dona Iracema, o seu Ivo, meu pai, o pai Ivo, mãe Iracema. São o alicerce dessa família, do Jorge, da Márcia, do Roberto e de todos os que estão vinculados a essa árvore, né? Esses dias a gente comemorou o Dia das Mães, Dia dos Pais. Somos já em 20, vamos dizer assim, com como diria meu avô, com os enxertos que vão adentrando, né? Então, uma família linda e maravilhosa, né? Linda e maravilhosa, que eu tenho, e que agradeço a Deus pela oportunidade de poder todos os dias conviver e ter tido a oportunidade de receber tudo isso, né? Porque é uma dádiva, né? Uma dádiva. E a Vocema, né? Nós chamamos ela assim. Hoje mesmo, quando eu estacionei lá na frente da casa de vocês, a Vocema eu ganhei muito mais que um café. A Vocema é uma pessoa de muita fé. Quando a gente chega, estaciona na frente da casa, ela vem na porta e faz o sinal da cruz, né? Eu sempre baixo a minha cabeça para receber aquela bênção que chega. Uma pessoa de muita fé, né? Muito, demais. Demais. Ela como é que eu vou dizer? Ela reza, ela tem a fé, talvez, concentrada, talvez até aquela que nos falta, tá? Porque ela persevera, ela tá todos os dias. Quando eu chego 7h15, 7h20 da manhã para tomar o meu café, como eu já disse, ela já está com a televisão ligada, com as atividades dela que são inerentes a essa fé, a essa devoção que ela tem, com os santinhos dela, com o copinho d'água dela. Então, isso é lindo e maravilhoso. Um beijo para você, você é mais linda. Aproveitando, então, vamos agradecer aos nossos apoiadores, né? Que fazem com que o nosso podcast esteja no ar. O Posto Pôr do Sol. Você abastece, troca óleo, toma um café e aproveita a promoção da cesta aditivada. Toda sexta você abastece seu carro por menos, aqui em Nova Prata. Lá em Vera a gente chama de postinho, né? Perla América.
o Sana Sintético, né? O maridão da Kelly, que é meu parceiro do Escorpião, né? Parceiraço. E lá tem lugar não só pro futebol, pro esporte, mas para fazer uma janta, para reunir os amigos, um happy hour. E a Camila, né? E a Rossana lá da loja de ração e produtos pet, que era a Dia, chegou petisco lá pros cachorrinhos veganos. De abacate, tem sempre algo diferente lá na Camila. Um beijo, Camila, Rossana, muito obrigada pelo apoio. Então, quando falamos sobre pai, né, função pai, ou executar essa função, é importante a gente parar para analisar, porque o César, que é nosso padrasto e executa a função pai várias vezes conosco, né? É bom a gente trazer esse assunto agora no eu vou sentido... ressaltar isso, porque não é só com vocês, eu acho que é... É um paizão? Porque Olha, é a falas palavra que eu tenho aqui, ó. Paizão. Paizão. Muitas vezes eu ouço, não, e fico à disposição, se quiser trocar ideia. Então ele se coloca à disposição em muitos momentos. Por que, Kelly? Por quê? Porque é assim, nós somos seres. Eu sou ser. Então nós temos que parar de rotular ou de imaginar de que é só a nossa conta bancária que tem valor, que é a aquisição de mais um bem. Gente, um capricorniano falando isso. Que processo, hein, então vovó? é assim, nós temos que imaginar que nós viemos com uma missão de nos desenvolvermos como espécie. Tudo bem, ninguém é hipócrita e nem eu estou filosofando de que o dinheiro não é importante, o material não é importante. Faz parte, né? Porém, Não é só porém isso. não, nós temos que desenvolver a nossa capacidade de desenvolvimento, porque nós não somos ter humano, nós somos ser humano. E nós estamos desviando isso ao longo do tempo, no meu modestíssimo posicionamento, a maneira de pensar. Nós temos que ser mais, né? E nós estamos só correndo atrás de alguma coisa que nós não somos proprietários, não somos dono de nada, porque vai ficar tudo aí. E o que ficar provavelmente seja com grande possibilidade objeto de encrenca de quem vai ficar. Como se isso não... Como se nós estivéssemos nós a serviço da matéria, né? E não a matéria a serviço da nossa alma que veio experienciar. E é linda essa fala, porque nós ouvimos geralmente na internet esse tipo de fala vindo de terapeutas, né? Mas vindo de um ser humano, né? Que tá aí na prática, eu vou insistir nessa questão capricorniana, né? Que em muitos momentos sabe o quanto é valioso também o ter, porque é necessário na experiência, né? Mas não tem um terapeuta, digamos assim, não tem um estudo terapêutico. Né? O César uma percepção não é já construída. Exato, né? Essa tua jornada, ela já traz isso. Eu vou voltar dizendo, né? Tá tudo errado, né? É um paradoxo o capricorniano ou dizer assim, não. Isso é mais um motivo pra gente quebrar os paradigmas. Nós precisamos todo dia em busca de qualidade de vida, nós temos que todo dia em busca de qualificar os aspectos que nos rodeiam, a nossa vida, aqueles que nós amamos, né? Não resta dúvida. Porém, nós temos que pensar que isso é importante, mas tem o outro lado, que é o desenvolvimento como espécie, como seres que fomos criados, que nascemos sem roupa, e ninguém disse que veio com um manual junto que vai ter que ter 3 matrículas de imóvel, 5 automóveis, sei lá, não, né? Até porque a gente bota, às vezes, né, Júlia, quando a gente põe as roupas para as crianças que vão nascer, até a gente esquece no carro, né? Acontece também, né, vovô? E quando a gente fala sobre isso, e retomando o pai, o paizão, né, e a função pai, é importante a gente falar que assim que vemos nas constelações, em várias linhas terapêuticas, até de terapias convencionais, sobre o que é o pai
biológico, o pai que nos deu a vida, nosso portal na Terra. Isso é muito legal, né? de ser falado. E quem executa essa função. Porque eu não concordava até então. Viu só? Que bom, né? E que bom se não concordar, daí a gente já vai trocando umas... Aprendendo todos Quando a gente os consegue discernir que existe um pai, né? O pai que é nosso portal, nosso pai biológico, aquele que nos deu algo que só ele poderia nos dar, que é a vida, né? Então, no momento em que ele faz isso, no momento da nossa fecundação, nosso pai biológico cumpre a missão dele, a missão biológica dele, 100% de aproveitamento. Ele nos dá a vida, né? Depois disso, tá feito. Porque às vezes esses seres, né, que somos todos espirituais, precisam desse pai, dessa mãe, justamente pela matéria, pela genética. Pela matéria, por esse pai que daqui a pouco, vamos pensar, um pai que falece durante uma gestação, né? Que daqui a pouco não vai poder estar ali na presença física daquela criança. Um pai que por alguma razão se apaixona e vai morar com outra família, né? Se muda, enfim. Meu Deus, infinitas. Infinitas. Quando nós olhamos, e essa é a frase que o Hellinger fala, né? Quando nós conseguimos olhar para o nosso pai biológico, né? E saber que ele fez por nós algo que só ele poderia fazer. Que ele nos deu aquilo que é de mais valioso, que é a vida, né? O Hellinger fala, Deus ama nossos pais exatamente como eles o fez. Perfeitamente imperfeitos, né? Depois que nós nascemos, aí sim nós teremos a execução da função. Que pode ser executado por um tio, né, Fê? Por um tio, por um irmão, por um avô, muitas vezes uma mãe mais yang, né? Mulheres fálicas, né? Que ficam nesse lugar de executar, e alguns que falam pai, né? E aí que muitos acontecem o emaranhamento. Aquele lá eu não considero meu pai, considero meu pai um irmão, um sogro, um vizinho. Aí que a gente se emaranha. Quando conseguimos entender que temos um único pai biológico, mas que várias pessoas colaboraram na nossa concepção interna de yang, na nossa concepção interna de masculino, fica diferente. E aí, quando a gente vai falar do nosso padrasto, né, que a gente ama de paixão, ele sabe disso. E aí aquele fala um paizão, e aí isso fala no mapa. Como foi? E agora é algo bem desafiador, porque eu tenho esta parte também, né? Ninguém tá no sistema de ninguém à toa. Também não sou tua enteada à toa. Como o pessoal aí que já me acompanha há um tempo sabe que não tive filhos biológicos, nunca gestei, né? No podcast anterior a Kelly até falou de um aspecto do mapa astral que tem uma predisposição a isso. Como foi pra ti, né, nessa tua experiência, saber, poxa, eu não vou ser pai biológico? Quantos anos tinha? Então temos que voltar um tempinho só, né, Fer? Então, vamos lá, o César nasceu em 1959, Fazer umas matemáticas. Casou em 1983, né, com a Lourdes Rigon, e passados no ano de 2002, né, então 83, 19 anos, ela nos deixou, né? Ela faleceu, 5 meses de doença, de dezembro a maio do ano, dezembro de 2001 a maio de 2002, ela nos deixou, né? Então são uma marca muito grande, uma situação que via 42 anos de idade, né? Nesse meio tempo, em 2002 casamos em 1983. Foram 5 anos que nós, sem nenhum método, Gurias e nossos telespectadores, né? Sem nenhum método anticonceptivo, foi adotado, e nós não tivemos a possibilidade de ter filhos.
Algumas coisas a gente fez, alguns médicos a gente consultou, mas nada assim muito mais aprofundado, né? 30 e poucos anos atrás isso, né? Então a gente, e até a Lourdes tem uma participação, eu tenho que de público assim reconhecer, foi o que bateu forte na questão da adoção. No primeiro momento eu até não compreendia muito essa ideia, esse projeto, né? Enfim, isso amadureceu nesse período e nós partimos para uma, ao invés de nós estarmos investindo, quem sabe, em tratamentos, se falava que poderia ter algumas Sim, isso terapias, 30 e poucos anos atrás, né? Sim. E fomos para adoção. Quem sabe a gente possa ser útil, possa servir a espécie humana, né? Né? Então, e assim fomos. E aí chega o ano de 1988, tá? Então, para nossa alegria, para nossa satisfação, para nossa realização, chegou a Haitiana Laís, que tá lá em Caxias. Um beijo, Iti, com certeza tá assistindo amo, aí, filha. escreve, bota um recadinho aí. Que fez a gente pai, que fez a gente mãe, do qual essa experiência no primeiro dia de contato nós já transferimos aos 28 dias de vida que ela tinha a informação de que ela era do coração, de que ela Desde o dia que ela chegou. Desde que ela chegou, né? Que foi uma alegria para a família toda, para todos nós, né? Para a avó, para o vô, para todos, e né? Fomos lá no Paraná buscar, eu, a mãe dela, a Lourdes e o meu pai. Então ela chegou, nós, por mais que tu te prepare, não houve uma gravidez, uma situação que te preparação. E não que a gravidez prepare, né, gente? Não, mas a organização interna da casa, a cama, o berço, a Lourdes era funcionária pública do município, o afastamento, a licença, né? Sim, aconteceu assim. Eu acredito, se eu não estou falhado, se eu não falho na memória, creio que a Constituição de 88 estava entrando em vigor na época. Penso que ela se aproveitou essa nova Constituição que trazia o direito da licença maternidade para mães adotivas, que antes não tinha, né? Mas enfim, foi lindo. A Haitiana chegou e me fez pai, me fez a Lourdes mãe, e assim nós começamos a nossa família, né? E tudo tem um propósito. Eu também digo isso, né? E que às vezes a gente não entende e as coisas vão acontecendo. Só que nem a Haitiana, né? Muito menos aquela criaturinha pequenininha que chegou. Ela tinha um propósito conosco, com toda essa situação, né? E veja bem que é tão às claras, tá? É tão preto no branco. Preto no branco, é tão fácil de lidar quando existe a transparência, a verdade, né? Eu agradeço, não vou dizer todos os dias, mas seguidamente a mãe biológica da Haitiana, tá? Pela oportunidade que ela me deu de eu ser pai. Tá? Da mãe da Haitiana, da Lourdes, ser mãe. Eu agradeço, e uma mulher extremamente inteligente ao ponto de imaginar de que não poderia, talvez, ou não teria a condição melhor de manter ou de oferecer os meios de um ato de amor, e que talvez ela não estivesse preparada para as consequências dessa situação. Então eu agradeço a Dona Marisa seguidamente,
né? Um beijo para Dona Maria. E é exatamente isso que falamos nas constelações. Bert Hellinger traz, né? E quando se abre uma constelação onde pais adotivos, né, tem problemas com seu filho, ou esse filho não consegue se conectar aos pais de criação, enfim, né? Que o Bert Hellinger fala que não existe filho adotivo, e sim criança adotiva, né? E quando esses pais que adotam essa criança olham para a origem da criança e honram, né? Que aqueles pais, da forma que foram, do jeito que foram portais para que tu pudesse amar e viver aquele movimento. Segredos também geram emaranhamentos no sistema. Então, mesmo sem ter o conhecimento de forma consciente, já é alguém. Se vem pra Terra na véspera de Natal da Igreja Católica, né? O que podemos esperar? Não ser a sabedoria também, né? É a sabedoria nata, né? Às vezes tem umas encrencas e aí a gente se olha e diz, quem será que poderia, né, nos dar uma luz? Vovô Gasper. Vocês que estão assistindo o programa, acreditem nela sempre, tá? Porém, vocês vejam bem, elas são duas enteadas e a Kelly é minha amiga, então vocês filtrem bastante do que elas estão dizendo, tá? Gente, eu vou discordar, porque eu tenho um mapa, né? Eu tenho provas. Não, e quem discorda aí, que conhece ele de outro lugar, escreve se não é bem assim, né? O César tem uma sensibilidade, eu até ia te pedir sobre isso, César. A tua intuição. Tu sente, tipo, isso muito evidente em ti? Tu tem essa percepção de intuição? Sim, porque assim, Kelly, vamos lá. Eu acho que as coisas, elas precisam de... Claro, elas não me deixam mentir. Eu sou extremamente emotivo. Tá, não tem dúvida, mas por mais para o paradoxal que possa parecer, eu sou muito também da razão, pé no chão, isso aí, tá? E acho assim, existem caminhos, existe um cenário que se apresenta e que como perspectiva você pode se direcionar. Porém, tem uma coisa, tá? Eu acho que quando eu não consigo ou eu tenho dúvida, alguém resolve para mim, tá? Alguém resolve para mim. Às vezes eu não preciso pedir. Tu sabe que tem algo, uma energia, um mistério forte. Nós somos filhos, nós não, vocês que sabem falar sobre isso, eu não sei, mas assim, nós não caímos de paraquedas aqui. Alguém nos colocou, tá na experiência errada, né? Alguém nos criou. Nós somos um sistema perfeito. Sim. Tudo funciona. A natureza funciona. Nós funcionamos. Então, é lógico que acontecem coisas que a gente pode se revoltar, pode achar que está tudo errado, que está tudo quebrado. Ficar viúvo com 42 anos é um absurdo. Uma filha de 14 anos. O que eu faço da minha vida? Né? Os medos, eles vão aparecer, os né? temores, não, tem muita coisa que tá errada aqui, que não tá legal. Mas assim, eu sou um privilegiado, porque nos piores momentos, vamos colocar assim, ou no momento de mais dificuldades, né? E quem não os teve, momentos complicados, né? Aconteceram coisas, tá? Ou acontecem coisas pela providência divina, tá? De um ser superior que nos criou, que criou tudo isso que nos rodeia, que aponta caminhos e que talvez naquele momento a gente nem compreenda e nem faça a imaginação ou tenha a perspectiva do que seja aquilo. Mas passado anos a gente vai dizer, peraí, aquilo aconteceu. Se deixar a conduzir. Se colocar vulnerável ao ritmo da vida, né? Nós somos criaturas do Criador, quer dizer, eu acho que tem propósito, tem ensinamento aí, tem orientação, né?
Imagina assim, a haitiana não tivesse chegado há 14 anos atrás, quando a Lourdes se foi. Talvez perdeu o sentido. Não tinha família, era uma criatura com 42 anos, por aí. Né? E eu acho que isso vocês já me ouviram dizer, e isso é um conceito meu, e pode haver até discordância, mas homem sozinho é muito complicado. Mulher, a mãe, sei lá, é complicado também, porque um não vive claro, sem o outro. Não tem dúvida. Não que se completem no sentido de que falta algo. Mas como vai fazer com uma adolescente de 14 anos? É diferente. Que você vai discutir com ela como é que você... Vai ficar mocinha, que vai entender as mudanças do corpo, os namoradinhos. E se a haitiana não tivesse? Então, aquele movimento que houve 14 anos antes dela surgir, dela vir, de formatar pai, mãe, filho. Se não tivesse acontecido isso, a Lourdes se foi e acabou. O César vai aonde? Vai pra bodega todos os dias, vai pro bar todos os dias, encher a cara, vai pra casa das tias todas as noites, vai deixar de tomar banho porque o homem sozinho, o homem sem referência de uma mulher, sem uma referência maior, ele vira porco, ele vira bichinho. Tá? A mulher se vira. A mulher já vem referenciada de fábrica no seu GPS. O homem não. O homem precisa ser referenciado. Ele precisa ser programado. Alguém tem que programar. A mulher vem programada. Essa é uma opinião minha. Sabe o que o Bert Hellinger fala? Que a mulher segue o homem. Isso criou muita discussão entre as feministas e o machismo, né? Mas que a mulher segue o homem e que o homem serve a mulher, né? Que um homem só pode ser homem mediante uma mulher. E uma mulher só pode ser mulher mediante um homem. Ele sofreu, nesses textos, né? E a filosofia do Hellinger sofreu várias críticas e ainda sofre, né? Mas é uma forma de olhar e tá tudo certo. Apoiadores? É isso que eu ia chamar. Vamos lá para os apoiadores, então. A Leila e o Loedir, lá da Eleven Presentes, que hoje nos emprestaram. Essa ampulheta tem demais cores lá. Tem lilás e tem amarela. Linda. Uma mais linda que a outra. Então, tem enfeites lá incríveis e é difícil de escolher. Sim, olha esse aqui tá lindo. Tem imagens lindas lá. Então, passa lá em Veranópolis, na Eleven, e confere as coisinhas que tem por lá. A Sandy e a Gabriela Micropigmentação. Então, mais de 5.000 procedimentos já. Ah, a Fer tá ali, ó, se apalpando, né? Tiara, tá com a tiara. Porque além de tudo, lá na nossa amiga Sândia tem semi-joias lindas e acessórios. Às vezes tem uns lenços também. A Sândia, né? Toda estilosa. Tem que ir lá, tem que conferir, porque é muito lindo. A Fábio, da Essência da Pele. Então, cuidando da nossa pele, do nosso rosto, passando o protetor certo, o creme certo. A Fábio sempre tem uma boa indicação. Então, confere lá com a Fábio na Essência da Pele. Uau! Seguimos. Uma pausa para respiração, né? Né? E aí, quando o universo organiza isso, acho que essa próxima etapa da sua vida, Vovô Gap. A gente chama de Vovô Gap porque ensinou as crianças a dizer Vovô Gap, né? É Vovô Gap, tem Vovô Pepe, né? Antes era só Gasper. Isso. E aí depois que as crianças nasceram, aí começou o Vovô Pepe. E aí volta e meia sai um Vovô Pepe, um Vovô Gap. Vê que linda. Vê como é que eu sou agraciado todos os dias. A vida me dá isso. E na nossa família, né? Como vocês, quem estiver aí em casa nos assistindo e conectados com isso, sempre lembra que aquilo que a gente vive, de alguma forma, os nossos descendentes vão viver, né? Então, a minha família é uma família que vem há tempos com padrastos, né? Nós tivemos em várias gerações padrastos, das que a gente tem conhecimento, né? Tiveram padrasto do lado da mãe. Eu sou madrasta, né? Executo essa função que quando eu olho pro César e sempre penso que eu possa ser um pouquinho da madrasta que o meu padrasto é para nós. Não posso olhar minha mãe como madrasta, porque daí já é outro lugar. Mas aí quando te aconteceu, né, a viuvez aos 42 anos com uma filha adolescente, para mim a definição, quando eu penso nessa parte da história que chega agora, Kelly, tem uma oração, se eu não me engano, é de São Francisco de Assis, uma parte da Bíblia que fala: é dando
que se recebe. Aí o senhor recebeu o convite para ir ajudar na época que o hospital não estava numa fase legal. Mas antes disso foi a época da Lourdes, que precisava dos papéis do IP. Mas daí a gente se conheceu de outro lugar, né? E aí vocês se conheciam já antes, né? Sim. E aí depois que o vovô Eu foi pro ganhava hospital. várias caixas de bombom, né? Tinha que resolver, né? Precisava das guias de internação de IP. E a Fernanda que liberava. E como tinha um horário de atendimento no IP, às vezes o deslocamento para internação em Porto Alegre, quando vinha... Acho que abria meio-dia na época. E quando liberava, que já naquele tempo era difícil de internar, né? Aí consegui uma internação no hospital da PUC. Eu batia lá na Fernanda, de manhã cedo, de noite, a hora que fosse, e ia lá. Resolveu várias vezes essas questões, né? Então, assim, a questão do hospital, ela como foi a universidade também aqui em Nova Prata, no núcleo da UX, foram experiências lindas e maravilhosas, gratificantes, não fáceis, mas muito gratificantes, muito bonitas, né? Muito lindas. Eu estava há 60 dias viúvo. Maio, junho, julho, 60 dias. E tinha andado pelo hospital do lugar de cliente, né? Enfim, na necessidade, familiar de... exatamente. Tá? Quando eu falei da Etiana lá de Caxias, minha filhota que está lá em Caxias, um beijo no coração, Jorge. Tá? Jorge é o noivo dela. E ganhei mais um filho ali, tá? Com certeza, Jorge. Fica bem, tá? Se cuidem. O hospital realmente, eu andei por aqueles corredores, né, enquanto na doença da Lourdes, e realmente a gente ouvia a informação de que o hospital tinha problemas, acho que todos os hospitais até hoje têm, né, mas eram bem evidentes naquela época as questões dos funcionários, as preocupações e etc, né? E passados 60 dias de que eu estava viajando, eu fui viajar pela empresa e eu recebi uma ligação no meu celular, que estava sem sinal na época, naquele momento, e quando eu cheguei num local que tinha sinal, foi o Leonildo Dal Ponte que me ligou, que precisava conversar comigo. Então eu também quero nesse momento aproveitar a oportunidade, tá, de agradecer, deixar de forma pública um agradecimento, porque isso também era um terror, porque naquele momento eu estava sendo convidado para assumir a entidade mantenedora do hospital comunitário e mais o colégio agrícola que fazia parte que ficavam debaixo do guarda-chuva da mantenedora, né? E eu disse, esse pessoal é louco. Eu estou saindo de uma tragédia pessoal para assumir uma bronca lá no hospital. Não, esses caras querem, né? E também tinha um significado lá adiante de que isso aconteceu. Então, de forma assim, aproveito esse momento que vocês me dão essa oportunidade. Leonildo Dal Ponte, Carlos Alberto Espanhol, Domingos Costela, O Olavo. E o meu amigo saudoso Olavo Afonso Chor, né, que era o presidente do conselho e que foi de uma postura fantástica durante todo o período que a gente desenvolveu esse exercício lá no hospital, né? E que eu não conhecia de todos, o que eu menos conhecia era o Olavo. Mas essas 4 pessoas me convidaram para essa empreitada, que eu iria fazer um exercício do qual eu iria fazer um exercício de desenvolvimento à cidadania, de filantropia, né? Porque filantropia, não tinha remuneração nenhuma. Né? E assim foi. E a gente começou o trabalho, começou a trabalhar, conheceu pessoas, conseguiu desenvolver relacionamentos, né? E equacionamentos, e conseguiu transferir, né,
pro hospital, eu acho que iniciou-se um movimento de que o município, a comunidade abraçou o hospital, né? Isso só foi possível também pela visão e formação conceitual e prática de bem comum que o comendador Elias Rosamantino tinha, né? Pessoa que eu jamais conheci e não tenho notícias da capacidade de devoção e de desenvolver a prática do bem comum. Tá? E também executava uma função paterna para ti ali sem também, dúvida, né? Para muitos também. Exemplo, é como se até esse legado hoje. vivesse em ti também, de alguma isso que forma. eu ia dizer, Hoje até nós hoje, como ele é exemplificamos. vivo, né? Muito, Como ele muito, é vivo. muito vivo, muito presente, muito nas nossas atitudes, nas nossas conversas, inclusive nas nossas reuniões lá na empresa, inclusive, né? Ele sempre é chamado. A gente que diga o Neco, a Manuela também, o pessoal, a gente via de regra tá em Honrando reunião o e tá falando nele, porque ele permitiu que eu, agora sim, eu fui desenvolver essa atividade, esse projeto filantrópico durante a minha jornada de trabalho, durante o meu trabalho. O senhor saía da empresa e ia para o hospital em horário comercial. Ficava de noite, mas aí então eu saía às 5 horas, 5:30 da empresa, daí eu ia para o hospital, ficava até às 8, até às 7, até às 8, sei lá. E sempre que eu precisasse, eu tive a possibilidade e a carta branca de que, desde que as coisas lá na empresa não sofressem nenhum tipo de prejuízo, eu tinha... E aí tem no mapa essa filantropia aí, Kelly? Tem muita coisa aqui, na verdade. Muita coisa. Conheci muita gente lá naquele hospital, médicos, conheci enfermeiras, conheci funcionários. Eu conheci na sequência. Conheci muita gente. Isso e aí tinha uma mulher, vovô Tinha. E nesse conhecimento eu conheci uma pessoa muito especial, né? Muito especial. Uma guerreira. Já são quantos anos? Conheceu a mãe? Também fizemos a conta ontem à noite. São outros 19. 19? Nós Sim, nos porque conhecemos, eu casei 16. nos conhecemos há 19 e estamos juntos desde que tu viajaste para a Itália. E eu casei. Eu casei em 17. Daí nesse ano vocês foram morar juntos, né? Moramos juntinhos. Então conheci a Nara Maria Xavier, tá? Que tinha atividade lá no hospital também, mas era a mãe do Léo, e eu e a Júlia trabalhávamos lá. E da Fer, né? Aí aí eu não vou contar direitinho porque... Não pode contar, vovô, já abri aqui, o pessoal sabe que tem uma sombra aqui da Fernanda. Pode contar. A Fernanda arrumou um rabo de foguete lá no hospital. Escorpiana com ascendente em Ares. Porque a Fernanda nunca foi coadjuvante, sempre foi protagonista, né? Desde aquela época o senhor dizia pra mim, ele sempre me fala isso. Quando eu fico chateada que aconteceu algo, vovô, alguém falou algo, ou ele sempre me falou isso, Fernanda, mas será que tem que ser sempre ator principal? Não dá pra ser coadjuvante, Fernanda. Né? Não. Então uma mãe e essa mãe era a mãe da Juliana, a mãe da Fernanda e a mãe do Léo, que é a Nara, me ligou muito preocupada porque tinha acontecido algo muito complicado lá no hospital com a Fernanda. E que a Fer tinha pedido as contas. E que a Fernanda talvez estivesse se afastando do hospital e ela estava muito preocupada porque não poderia acontecer isso, etc. Como é que ia pagar a faculdade, né? Nessa época eu trabalhava para pagar a faculdade e ajudava a mãe. Não pedi todos esses detalhes também. Também não precisava, né? Para ir lá tomar um café. Bom, mas aí nós vamos encurtar, né? Porque senão as coisas vamos abreviar, né? Dá uma novela, né? Dá um romance, né? Bem legal. Mas aí tive a oportunidade e o privilégio de conhecer a Nara, tá? Essa companheira linda e maravilhosa, essa guerreira. Com um coração lindo também, né? Lindo, fantástico, devotada. Ela me
ensinou muitas coisas. Ela me trouxe para uma questão de equilíbrio também, né? Porque eu tava um turbilhão a minha vida, tá? O que eu só fiz foi só me permitir a conhecer, conhecê-la, me oportunizei isso, né? E aí de novo, tá? Podia ter errado, mas alguém resolveu para mim. A providência divina, Tá, né? isso. Alguém resolveu para mim. Então fui buscar, fui conhecer, me aproximei de alguém que me trouxe equilíbrio, que me ajudou muito, né? De que a Itiana, a minha filha, que estava numa idade da qual essas criaturinhas aqui já tinham passado, também tinham tava o Léo essa nesse mesma meio situação. tempo aí. Isso. Então assim, eu fui uma contribuição fantástica, e uma companhia, um companheirismo, um equilíbrio. Eu acho que essa palavra é mágica para mim, como mote de vida, inclusive. A palavra equilíbrio, ela tem Um peso libriano, fantástico, tá? Lua e ascendente em Libra. A minha vida inteira profissional, seja, e quem sabe disso lá da empresa sabe, tem isso bem presente, seja profissional, pessoal, né? Eu sempre vou trazer, e tenho a história de trazer Os dois lados. dois extremos, Quando a gente conta os algo pra radicais ele pro diz: centro, né? Fernanda, equilíbrio, Diplomata. Fernanda, E o outro equilíbrio, Fernanda. Cadê o outro ponto dessa balança? Então, Eu aposto que estão aí derretidos pelo nosso padrasto. a causa... Não, e eu me lembro nessa época, então, quando o vovô Gasper chegou na nossa família, a minha admiração que começou em perceber o quanto um homem podia ser gentil com uma mulher. A gente é fã do vovô Gap, né? Não, meu nome é César, não é gentil, tá, pessoal? E a forma com que ele tratava a mãe, a forma com que ele conduzia, aquilo ia me alimentando de uma forma. E eu dizia daí pro Jair, dizia, amor, faz um cursinho com o vovô Gasper. Faz um cursinho. O vovô Gasper tem que dar uma oficina de como se trata uma mulher. Vou né, abrir vovô Gasper? vou fazer esse workshop lá no Prana, vovô Gap. Vamos, olha, gente, o Prana, falando no Professor. Prana, eu vou dizer assim pra vocês, tá? O Prana, tá? Eu também não tô bajulando nada aqui, tá? Uma troca de confete, né? Não é troca de confete, nem nada disso, tá? Eu tenho dito isso para as pessoas, pra Fer, pra Júlia, pra Kelly, e sempre que eu posso, tá? Também, quando eu digo as coisas, não são verdades e elas não podem ser contestadas. Elas podem ser contestadas sempre, e eu sempre vou procurar respeitar a forma de posicionamento de cada um. Mas vocês, crianças, vocês têm lá no Prana, tá? A matéria-prima que a humanidade precisa e está em busca. Porque nós todos precisamos viver, comer, se alimentar, ter dinheiro, ter tal, mas também tendo essas necessidades primárias ou as necessidades básicas atendidas, o ser humano, ele quer muito ser feliz. Não é só de pão que vive o homem, né? Ele quer muito ser feliz. E as pessoas, e nós temos dificuldade de nos entendermos, porque hoje não tem tempo para, as pessoas, todo mundo quer ter a verdade. A gente conversa e um atropela o outro na conversa porque a verdade de cada um quer se sobrepor à verdade do outro que está se posicionando. Isso quer dizer uma coisa, é a nossa carência, é a nossa falta, da possibilidade de nós não encontramos, parece, a felicidade, estamos sempre em busca dela, tá? Então aquilo que vocês proporcionam, as ferramentas que vocês têm, é aquilo que na verdade, como essência,
o ser humano precisa processar na busca da felicidade, tá? Então, assim, continuem sempre que eu puder, sempre que eu lógico, dentro daquilo que a gente pode, né? Eu vou sempre incentivar e vou sempre ser alguém que vai estar me pondo à disposição para o eletricista, para o pintor, acha pintor, paga pintor. O que acontece? Porque é desenvolvimento do ser, tá? Se nós vamos lá para o chão de fábrica agora, tá? E nós conversar lá com o mais humilde das tarefas que se tem, a quantidade de inteligência dele possivelmente pode ser até maior do que a minha ou igual a mim. A sabedoria. E só que eu, na verdade, estava na hora certa, tive a oportunidade que ele não teve. Agora, a capacidade dele pensar e transformar uma realidade em outra melhor, talvez até se ele tivesse tido a oportunidade, pode ser que eu estivesse lá na operação humilde e ele na condição de condução de uma equipe. E ele não foi oportunizado. Então, se eu fui beneficiado, se eu fui agraciado pelo universo, se eu fui agraciado por um ser superior de determinadas questões, por determinados projetos, de determinadas dádivas, é minha obrigação, do meu jeito, na condição que se tem, né, de devolver um pouco, de proporcionar. Eu dizia esses dias, eu não sei se foi em grupo nosso e tal, é lógico que nós temos hierarquia em todas as questões. O mundo, ele é hierarquizado, não tem dúvida. Mas, vejamos bem, mas por outro lado, também parece ser contraditório. Porém, são rótulos que se dá, né? Nós somos todos seres iguais. Somos seres que trocamos iguais da mesma forma, né? Então ninguém nasce com duas bocas e uma orelha só. Né? Todos nós temos via de regra, essa é a estrutura. E nós somos tão desviados dessa questão, isso também a Fer ouviu já bastante, tá? Nós temos uma boca só e temos 2 ouvidos, e nós invertemos esse raciocínio no nosso dia a dia. Nós invertemos, porque nós falamos o dobro, queremos falar o dobro daquilo que nós ouvimos, e nós deveríamos ouvir muito mais do que aquilo que se fala. Nós não temos capacidade de ouvir, ninguém quer mais ouvir. Todo mundo tem a sua verdade e quer que prevaleça. Quer que ela prevaleça, né? E sabe o que é lindo? Porque quando a gente estuda astrologia, numerologia, o que for, né, César? A gente tem a teoria. Agora eu tô tendo a prática, né? Porque daí eu tô vendo enquanto ele fala e tal, e eu já tô realmente, esse planetinha aqui porque aqui tá acontecendo na teoria, né? Essa sensibilidade, essa grandeza de olhar pra pessoa menos desfavorecida e dizer, olha, eu posso ajudar, olha, esse trabalho que vocês fazem é extremamente importante, né? É uma pessoa extremamente sensível, coração gigante, uma sabedoria. E antes de nós entrarmos na parte de conclusão, né? Que passa rapidinho aqui. Pois é. A gente não pode agradecer os apoiadores aí. Os nossos apoiadores, Casa dos Condomínios, soluções em limpezas domésticas, automotivas, industriais. Então o Paulo é ele, são nossos apoiadores e nós estamos lá sempre consumindo, né? Com certeza. As dicas de lá são imprescindíveis. Você quer mais qualidade para sua vida? Chama o Gabi do Colchão, representante autorizado. Já ganhou até uma cuia, olha aqui. Isso aqui é cuia Eco7, ganhamos, né? Uma cuia aqui do Gabi. Ó, alta propaganda, hein?
Temos também Margusca, especializada na produção de necessaire, mochilas, sacolas na linha escolar, esportiva e de viagens personalizadas. Então o Márcio, o Gustavo e o Cássio também nos apoiando aqui nesse momento. Transportadora Vexpress, né? Nosso Leozinho, né? Mano. Sou cliente. Então, o Léo, né? A entrega que você precisa no tempo que você espera. Faça seu orçamento, chama o Léo, a Angie. Frete expresso de Casca Caxias também. E o meu enteado, né? O Marco também trabalha lá com o meu mano, né? Então pode ser que o Marco também te faça a entrega aí. Tu fala, tu é o enteado da Fer. Meu querido. Então, entrando pra parte final agora, né? Então, assim, deixa eu terminar só uma linha de pensamento com certeza. relação ao meu bem, a mãe de vocês, da Juliana e Fer. Eu preciso agradecer, porque além de me trazer esse equilíbrio, me trazer essa de volta para as coisas que eram reais e contribuído assim como uma guerreira, porque ela é uma guerreira, né? Ela também soube encontrar o espaço dela em todas as coisas que me rodeavam anteriores. Então, eu já falei com relação à Haitiana, tá? Com relação à minha família, aos meus irmãos, à minha mãe. Nós moramos no mesmo imóvel, de forma independente, mas no mesmo imóvel. Então, a sabedoria é tanta, ela é tão evidente, que ela encontrou o espaço dela, conseguiu e se fez respeitar e encontrar o espaço dela dentro desse contexto, né? Então eu preciso deixar isso muito, muito evidente, muito claro, e dizer assim: sou muito grato, meu amor, tá? Obrigado, te amo. Fantástico. E a Mara é uma paixão, né? É nossa mãe, né? A cara do nosso sucesso. E além disso, tá? Ela me deu mais coisa. Ela me deu a Juliana, a Fernanda, o Léo, pro meu convívio, me oportunizou esse convívio. Encheu a mesa, né? Então nós enchemos a mesa, né? Então, uma maravilha. A Ângela, lá do Léo, o Dani, o Géio, né? E aí a maravilha, né? De ouvir, e quero agradecer a oportunidade, né? De que o vovô Gap, vovô, né? Pepe, né? Então ao Ivo Perac, ao seu Perezinho lá em Bento Gonçalves, né? Soa muito bom, muito gostoso aos meus ouvidos ouvir, né? Vovô, né? Então com a permissão deles, do Diniz Tedesco também, a permissão de que eu também possa ser o teu lugar, o vovô, né? A alegria das a hierarquia crianças, natural, original, tá tudo certo, biológico, tá tudo certo, mas estamos vovô, né? É gostoso, é maravilhoso, são experiências, é uma experiência única, e quem me proporcionou isso foi a minha companheira, o segundo casamento, tá? Que me trouxe essa possibilidade, essa condição, esse exercício lindo, gostoso e maravilhoso. Proporcionou para a Haitiana o convívio com outras, vamos lá, não sei se eu posso dizer isso, mas meias irmãs, ou um convívio como se assim fosse. Sim. Tá?
sem ser irmãs, mas um convívio como se fosse, né? Porque esse eu acho que é o legado que a gente precisa deixar, muito mais do que alguma coisa material, né? Deixar as ferramentas para poder ou tentar alcançar algumas ferramentas para que possa se desenvolver na sua própria experiência de vida, né? Em questões futuras, e que isso hoje é uma realidade. Todos são adultos, todos sabem do seu nariz. Todos têm pai e mãe. O Léo e a Itiana, que são os novinhos, né, dos 4, estão todos eles com mais de 30, quer dizer, então... Deu, né? Missão tudo cumprida, bem, né? estou aqui, precisa de eletricista, eu posso ajudar, mas eu só vou ajudar. Eu quero compartilhar, aí Kelly, tu vai olhar aí, como o César falou no início, né? Ele nasceu no dia 24/12. Né? Nós vivemos numa região católica, onde é dia de festa, né? É dia de missa, vai chegar o Papai Noel, é véspera de Natal. E aí, lá numa altura, não vou saber exatamente quantos anos atrás, acho que eu tinha primeiro, eu já tinha começado a namorar o Dani, sei lá, se uns 6 anos atrás, talvez. Vovô Gap nunca teve uma festa de Natal, de aniversário. Porque é o dia de Natal. Sim, tudo junto e misturado, né? Como é esse dia aí, Kelly, na numerologia, 24/12 aí? Então, 24 representa o quê? A família, né, gente? Então, querendo ou não, aí o César vai ter que falar da experiência dele, né? Mas ter a família reunida, ter todo mundo em festa, talvez tenha te deixado... pensando, nunca tive uma festa de aniversário, mas isso com um pesar? Não. Entende? Mas foi boa a festa surpresa, né? Tenho Confesso. que reconhecer que é muito bom ser lembrado, muito bom ser reconhecido, né? A gente organizou uma festa surpresa com a família, né? Os manos dele, nós, no almoço do dia 24, porque a noite era Natal. Certo. Né? Aí agora é um ritual da nossa família. O dia 24/12, ao meio-dia, é a festa do vovô. É o aniversário do Vovô Gap, ponto final. O Natal é só depois. Né? Aí depois da 1:30 daí é o dia de Natal. Foi lindo, maravilhoso. Chorei, me matei. Eu fui resolver um problema, ajudar a Júlia a resolver um problema da... A Júlia ligou, tem problema com a... Eu acho que era da Bela, que estava com problema de saúde. E nós fomos lá na cobertura. Ele não dava a volta de respirar de tanto que chorava. Ele não dava a volta. Foi emoção. Foi lindo. Kelly, eu tenho medo de frustrar. As pessoas do que elas esperam de mim. Tá? Eu tenho muito medo. É um temor que eu tenho. Esse seria o seu maior medo? É porque agora a gente ia começar a te perguntar qual é o maior medo, né? É uma característica que talvez eu tenha perdido, talvez até alguma oportunidade. Tá? Vamos lá fazer o programa assim, sabe? Eu não me sinto totalmente seguro, não enxergo o resultado no meu planejamento de vir fazer o programa. Vamos usar como exemplo, tá? Mas se sentir merecedor? Não. De que aquilo que eu vou apresentar como minha performance naquele projeto não seja a expectativa de quem está me solicitando. Por quê? Porque eu tenho uma série de outras coisas que me rodeiam, que vão me impossibilitar, ou que podem me impossibilitar de desempenhar da maneira que deveria acontecer. E a gente não vive sozinho, a gente não vive... O diploma de Harvard só tem valor se tiver outras pessoas para te executar o que tu estudou. Então, senão... é isso aí, então. Então, o que acontece? Tu sabe que 2 mais 2 é 4, porém, naquele momento, não vai ser possível dar 4. Né? E então, você não vai dar 4 e ele espera o 4, então eu prefiro assim, oportunize uma outra pessoa, oportunize uma outra situação, uma outra estrutura
que talvez você vá conseguir receber de volta aquilo que você está Esperando. Eu, nesse momento, tenho dúvida, nem que for na ordem de 5% em 100, de que eu posso, né? Então, Frustrar. Então, vamos aguardar. E quando chega isso, cabe a gente finalizar, e aí tu entra onde tu quer chegar, Kelly. Porque aí, né, claro que ele nos deu a permissão das coisas que nós estamos falando aqui, né? Quando chega o diagnóstico do câncer, como chegou isso há um tempo atrás, deve ter sido... Claro que eu tava lá vivendo isso do lugar de enteada. Mas pensando nisso aí dentro, como foi? Foi difícil, Fer. Foi difícil, Kelly. Foi muito difícil, Júnior. Vocês viveram um pouco perto de mim aí. A minha estrutura abalou. Complicou. E é o homem grande, né? Daquele Complicou tamanho. muito, né? Falava com a tua mãe ontem à noite um pouco. Estávamos com os papéis na mão. Quando eu digo ontem à noite, não pode ser ontem à noite. Foi esses dias, tá? É complicado, porque tu volta a filme, tu volta a experiências anteriores, da onde existia projeto para viver, e agora também tinha projeto. Isso foi questão de 2019, né? Também tem projeto. Mamãe, nós temos projeto, né? E num exame de rotina, então tem que fazer os... E apareceu coisa errada, né? E aí vai lá pra clínica da oncologia. O que eu vim fazer aqui? Não é que eu fui me enfiar, né? O que eu tô fazendo aqui? E aí, quando entramos lá primeira vez, que eu fui fazer os meus tratamentos, no início do meu tratamento, eu não... Caiu, né, caiu a casa totalmente, porque as pessoas que eu enxergava, o semblante das pessoas, né, eu disse, eu tô igual. O que é isso? Todos que eu enxergo estão morrendo. Então, o que eu estou fazendo aqui? Aí, tua mãe me disse, eles estão vindo buscar aquilo que tu também está vindo buscar, que é a tua reconstituição da tua saúde, e tu vai conseguir. Mas é muito difícil. Onde entra a fé nessa hora? É só ela que segura. É só ela que segura. E é aquilo que eu dizia antes, porque não adianta dizer o discurso lindo e não praticar. Tá? Eu também não resolvi. Quem resolveu foi o papai. Fez a tua parte da terra. Fiz, fui fazer meu exame de rotina. O Marcelo encontrou, o Guti encontrou o probleminha lá, fomos no o tratamento o urologista fez o que tinha que tirar, teve desdobramento, teve retorno, um ano depois voltou. Então, papai do céu, tá contigo a bronca aí, eu não consigo resolver por aqui, aquilo que tá podendo ser feito eu tô fazendo, mas o dia a dia, a noite, a hora, a gente, né, passamos por esse momento, sim. Então é fácil não, a gente diz assim, passamos, né, passou o momento, né, mas a vivência da questão do problema, daquela situação, hora a hora, noite a noite,
Fica registrado. Dá pra dizer que sim, a fé esteve presente, mas o medo também, né? Porque o temor, nós somos mortais, né? Estamos aqui. Experiência humana tem Mas dia pra caiu começar muito, e dia pra caiu. terminar, né? Eu sempre também fui um privilegiado e isso eu agradeço sempre, né? A mãe de vocês esteve comigo, não me deixou uma oportunidade de eu estar sozinho. As vezes que eu internei, esteve comigo. Às vezes que eu me desloquei com febre, ela sabe do que eu estou falando agora, que eu saí de Torres com 39 de febre, teimoso. Não, teimoso é quem teima comigo, né? Tudo bem, mas não presente, né? Mas assim, todos, a minha família como um todo, as pessoas que estão trabalhando comigo, o pessoal da fábrica. É que é plantando que você colhe, né? São pessoas muito boas. Eu sou privilegiado nessa minha experiência, como tu disse, Fernanda, de terrena, né? Nessa estada aqui na Terra. Eu sou um privilegiado por ter tantas pessoas bondosas, dedicadas e que se preocupam comigo. Então, o Papai do Céu sempre colocou gente que vale a pena ser chamada. Então, são seres que sempre me apoiaram, que seguraram a peteca, que seguraram a barra durante, não disse, né? Inclusive quando o período que a Lourdes ficou doente, ficou ruim, aqueles 5 meses, eu me dediquei direto nas internações. Eu abandonei tudo, eu abandonei trabalho, eu abandonei a haitiana e a minha família, a empresa, todos eles seguraram a questão, as questões que diziam respeito como que eram do meu ofício, que eram da minha responsabilidade. Todos eles, todas essas estruturas, elas seguraram esse momento também, né? Então, naquele momento, agora, quando aconteceu agora, e estão comigo agora, né? Eu tenho pessoas lindas, maravilhosas perto de mim que me ajudaram, que me ajudam, né? Que estão juntos. Então, eu só tenho que agradecer, né? Porque sou um privilegiado, sem dúvida nenhuma. E a lei de causa e efeito também, né? E agora, graças a Deus, nos últimos dois exames, não teve mais nenhum tipo de alteração, de evidência, né? E eu estou me sentindo muito bem. E vida que segue, vamos esquecer, não, vamos fazer parte, mas que isso sirva só de algo para a gente poder contar, se emocionar, sem dúvida, mas não vamos dar tempo, né, vovó? Exatamente, né? No tudo que dá. Isso aí, com os 2 pezinhos no chão, porque o organismo sempre, é grande, né? Olha ali, os pezinhos no chão, olha. Sempre pezinho no chão. Vovô Gasper, César, Claro. conta pra nós o que pro senhor é a experiência humana. É algo muito complexo, Juliana. Eu acho que nós todos temos que dizer assim, a experiência humana, a nossa passagem por esse mundo, o intervalo de tempo que a gente vai estar aqui, que para uns é menor e para outros é maior, ela é algo que deve ser agradecido sempre. É algo assim que nos é dado gratuito, né? A minha experiência, ela é fantástica. Eu sou uma pessoa, eu sou feliz, tá?
precisamos talvez viver 62 anos para chegar a essa conclusão, né? De que a vida é menos força e mais jeito, tá? Talvez antes de 62 anos, ou então em anos atrás, ou com menos idade, talvez eu não tenha essa clareza. Tem que chegar aos 62 para ter essa clareza de que a vida da gente é mais jeito do que força, de que tu é um agente de transformação, tá? Então, assim, se tu veio para esse mundo e não fizer nada para dar de volta para ele um pouco daquilo que tu ganhou, talvez a experiência de vida, a experiência de estar, talvez ela até nem tenha sido válida. Então, assim, nós temos que repor um pouco enquanto essa experiência que a gente vive, que a gente está vivenciando, tu tem que devolver um pouco, ou muito, ou o que tu pode, ou o quanto a tua inteligência te dá capacidade de entender e fazer a leitura desse mundo, né? Que possa garantir ou possa trazer algum tipo de contribuição àqueles que virão depois de mim, tá? Porque senão eu vou ser um consumidor desse mundo só. Então, também é outra característica, Kelly, tá? Eu sou, não sei se tá aí no mapa. Eu tenho a pretensão, tá? Veja bem o que eu digo. E as pessoas, eu digo assim, que a pretensão, pode ser que as pessoas que estão próximas de mim, elas nem tenham esse desejo, tá? Ou essa necessidade. Mas eu tenho a característica e a pretensão de ser provedor. Não é provedor só unicamente financeiro e material, não. Provedor do sistema, provedor de retroalimentar o sistema, de colocar informação nova, não tenho a pretensão de protagonismo, né, Fer? Mas assim, eu tenho que contribuir, eu tenho que assumir, eu tenho que ser parte integrante do sistema. Eu preciso, Juliana, alimentar esse meio ambiente para aqueles que vierem depois de mim dizer assim, estamos quebrados. Não, eu cheguei no ano de 1959, vou sair não sei quando, tomara que me esqueça, vou sair não sei quando, porém, se eu tive a oportunidade de conseguir fazer uma leitura de mundo, de que eu posso devolver alguma coisa, até porque nada eu vou levar daqui, então eu vou contribuir com algumas coisas para aqueles que vierem depois de mim possam ter uma condição mínima de se desenvolver e também contribuírem para que a espécie humana possa evoluir. Porque não tem outra fala forma. Muito sobre isso, né? Mas claro, existem algumas questões que são íntimas, né? Então que eu também sei que tenho toda a permissão aqui para falar, porque o César deu tudo ok. Ele sabe que a vida dele é um livro aberto com páginas arrancadas. No começo, assim, não perde o enredo, tá? O enredo não fica comprometido. Mas claro, essa lua e esse ascendente em Libra fala muito sobre eu e os outros, né? Essa preocupação que o senhor estava falando antes até da Fer falar sobre a doença. Eu estou preocupado com o que os outros esperam de mim. Será que eu vou estar ali suprindo essas expectativas? Bom o suficiente. E é essa energia total, tá? Porque ela fala justamente da forma como os planetas estão no mapa. Eles falam sobre a independência, sim, mas com o outro. Então eu preciso ter esse equilíbrio, né? Libra fala justamente, a palavra-chave de Libra é o equilíbrio, em dar e receber. Então, quando que o senhor se sente, eu recebi muito, né, da vida mesmo, eu quero estar contribuindo.
Então é algo que vem da essência, né, César? É o que eu digo, né? Tem que se manter a hierarquia, sem dúvida nenhuma. Tem as estruturas, precisa alguém assumir o processo. É assim que eu compreendo, não tem dúvida, né? Mas eu tenho um papel e as pessoas me olham, as pessoas me enxergam, as pessoas esperam, as pessoas têm anseios. A minha performance, ela pode, meu desempenho, a minha performance, ela pode estar influenciando, ou provavelmente ela vai influenciar um sistema daquele que trabalha comigo lá dentro do ambiente familiar dele, no sistema familiar dele. Uma visão ampla, estamos todos interligados. Exatamente. Então, uma postura que não seja a mais adequada que eu possa ter, ela pode ter uma repercussão lá na frente. Vai refletir. Então, micro e macro o tempo todo, né? Ai, gente, que pena, né? Eu acho que já estouramos o tempo, que a Duda fez um sinalzinho ali. Acho que vai dar pra voltar outra vez, hein? Parte 2. Vamos combinar. Onde estão nossos Vocês apoiadores vejam o feedback aí? do programa depois e vejam se realmente é isso. Não vão se comprometer no ar aí, né? É que é tão bom lhe ouvir. Né? Então vamos agradecer quem apoia este podcast. Casa dos Condomínios, Eleven Presentes, Sândia Gabriela Micropigmentação, Posto Pôr do Sol, Gabi do Colchão, Margusca, Sana Sintético, Transportadora Vexpress, Essência da Pele e Loja de Ração e Produtos Pet Quera Dia. Então, para conclusões, finalizações, né? O que deixa aí de conclusão de estar aqui hoje com as tuas enteadas, com a Kelly, falando sobre a experiência humana César? Muito bem. Eu primeiro tenho que deixar assim um agradecimento muito especial, tá? Claro, a Conecta Mais, ao Prana, Kelly e Ferjuli, muito carinho, tá? Obrigado por essa oportunidade. Vocês somam muito. Vocês têm um peso muito, um peso muito bem legal nesse coração, tá? Vocês são obrigado, tá? Lindo. Muito obrigado. E você no nosso. A gente te ama muito. E assim, para finalizar, eu digo assim, tá? Trabalhem o Prana, façam ele acontecer a cada dia, tá? Porque, de novo, tá? Vocês trazem, vocês transmitem, vocês têm ferramentas, vocês têm conhecimento, vocês podem e devem oportunizar conteúdos e matéria-prima da qual a humanidade está em busca, tá? Que lindo. Para buscar o equilíbrio da sua existência, tá? Então, obrigado por tudo. Lindo. Tá? Preciso agradecer assim demais a oportunidade de estar aqui. Agradecer a todos, a minha família, a todos os que convivem e que estão comigo, e espero contribuir, tá? É isso que tenho certeza que sim, que é o objetivo, tá? Vivamos em paz, vivemos com muita saúde sempre, e em busca sempre do objetivo maior, que é a nossa felicidade. É isso que É isso aí. que a gente quer, né? Que lindo. Seguimos. Obrigado, viu, gente? Muito obrigado. Julie? Agradecer o vovô Gasper, o César, que aceitou esse desafio, né, vovô, de estar aqui com nós, de encarar uma conversa de papo aberto, as meninas, né? E que a gente sempre possa trazer essa leveza para nossa vida, né? Às vezes ela fica supostamente pesada,
Mas eu uso a palavra suposta, porque dentro desse peso existe uma pequena parte leve. E às vezes essa pequena parte leve faz com que aquilo que esteja pesado também se fragmente, né? E aí o tempo passa e a gente consegue olhar isso com outra perspectiva, de outro jeito, e conseguir ser grato a cada etapa da nossa vida. Então, obrigada galera que tá aí curtindo o nosso podcast. É isso aí, né, César? Mais uma vez, obrigada por estar, por aceitar, né? Estar aqui conosco e tal, e sempre nos apoiando, as palavras lindas, né? Em relação ao Prana, ao projeto. Vocês que são lindas, bem tranquilas. Coração lindo. Muito, muito obrigada e brigadão, galera que tá aí nos acompanhando. Até semana que vem, a outra, né? Semana que vem não tem, né? Vai pular uma semana. Verdade. Que tem o Festival de Folclore aqui de Nova Prata. Mas dá pra assistir os anteriores, né? Ou escutar e acompanhar. E já tá lá no Spotify também, né? Dá pra procurar lá no Spotify, Experiência Humana, que já vai encontrar lá os episódios. Perfeito. Pra finalizar, quero dizer que o César tem uma participação bem importante na minha experiência humana, na minha transformação, né? Já vou me emocionar aqui, porque ele sabe disso. Liberado. Obrigada. Até a próxima. Até.